Michel de Montaigne foi um escritor, jurista, político e filósofo francês que viveu no século XVI, no período da Renascença. Viveu em uma época de grandes transformações sociais, que culminaram na modernidade. Ele nasceu no ano de 1533, no Castelo de Montaigne, e morreu em 1592, aos 59 anos, ainda no Castelo de Montaigne. Filho de uma família rica e nobre, ele foi criado por uma ama de leite em uma casa de camponeses, e só após completar 2 anos de idade foi que voltou para sua família, onde foi educado por um preceptor alemão que o alfabetizou em latim. Em 1549, ele foi estudar direito em Toulouse, e quando se formou em 1554, ele substituiu seu pai na corte de Périgueux, onde se tornou conselheiro. Após o fim da corte, ele ingressou no parlamento de Bordeaux. Ele se casou em 1565 com Françoise de La Chazagne, e em 1568 seu pai morreu e ele se tornou herdeiro da propriedade e do título de senhor de Montaigne. Em 1581, ele fez uma viagem pela Suíça, Alemanha e Itália, e quando chegou em Roma, ele recebeu a notícia de que tinha sido eleito prefeito de Bordeaux, cargo que exerceu durante 4 anos. Ele é o criador do gênero ensaio, que é um tipo de texto opinativo, onde se expõem ideias e críticas. Montaigne propôs uma filosofia humanista, da qual deriva uma proposta educativa. Ele foi autor de grandes obras, sendo a sua mais famosa a obra Ensaios, publicada pela primeira vez em 1580. Ela contava com 2 livros divididos em 94 capítulos cada. Michel de Montaigne estava inserido em um contexto histórico em ebulição. A França vinha num longo processo de recuperação de sua participação na Guerra dos 100 Anos, que havia terminado em 1453, e também passava por fortes transformações sociais. Essas transformações foram muito influenciadas pelas grandes navegações, que foram protagonizadas por Portugal e pela Espanha, mas que impactaram a forma como toda a Europa se estruturava economicamente. Outro evento importante, além das grandes navegações, foi o surgimento da imprensa, por volta de 1430. Esse evento culminou numa maior difusão da informação. Certamente favoreceu a articulação dos saberes entre os pensadores daquela época e favoreceu o desenvolvimento dos saberes novos, das novas concepções, novas mentalidades por parte dos pensadores. Então, houve aí uma ruptura com a Idade Média, uma ruptura política, uma ruptura de mentalidade econômica com a Idade Média e a sedimentação das monarquias absolutistas. Essa sedimentação veio com a centralização do poder econômico, mas houve também uma centralização do poder político, influenciado inclusive muito pelas ideias de Maquiavel. Então, tinha-se ali o início de uma modernidade, o surgimento de uma burguesia incipiente, mercantil, mas ainda assim uma burguesia que vinha germinando, e a mentalidade coletiva era de busca por uma autonomia do saber, uma autonomia do pensar, a negação da autoridade feudal. E tudo isso reverberou bastante nas ciências, especialmente na filosofia, e vai influenciar muito na forma como Montaigne concebe a educação, na forma como Montaigne estrutura suas críticas à instituição da educação da época. Eu vou falar um pouco a respeito das críticas que Montaigne teceu a respeito do modelo educacional vigente em sua época e quais as diretrizes que ele propôs como mudança desse sistema. Montaigne teceu críticas veementes ao modelo escolástico de educação, modelo esse cruel e rígido, pautado na aplicação de castigos físicos e puramente livresco e conteudista, em que os alunos recebiam o saber com o intuito apenas de memorizá-lo, sem possibilidade de reflexão acerca do que estava sendo transmitido. Ele baseou suas críticas a esse sistema educacional a partir do conceito de autonomia, que, segundo ele, se baseava na busca do homem pelo autoconhecimento. Nesse sentido, Montaigne propôs diretrizes para uma pedagogia da autenticidade, em que os alunos deveriam fazer suas próprias reflexões acerca das temáticas abordadas em sala de aula, buscando, claro, o conhecimento nos escritos de outros, mas a partir dessa busca construir seu saber de forma crítica e relacionada à sua realidade.
Montaigne defendia um ambiente de ensino permeado ora por leituras, ora por conversas, onde os alunos sejam encorajados a expor suas ideias e questionamentos, visando a construção ativa do conhecimento, atrelada ao desenvolvimento do pensamento crítico. O capítulo do pedantismo define um horizonte formativo pautado na curiosidade e na convivência com a pluralidade de pontos de vista, a modo de alimentar o pensar, o sentir e o fazer. A proposta de Montaigne reside numa pedagogia de autenticidade, dado a partir das reflexões próprias, daquilo que ele já viveu, né? Ele critica a educação doméstica, pois para ele os mimos exagerados e o zelo muitas vezes desmedidos dos pais comprometem uma educação vigorosa. As vantagens das jornadas longe do lar e dos pais é resumida ao desenraizamento em relação às tradições ou o que foi imposto pelo senso comum. O contato com o que é diferente e estranho pode provocar, através do conhecimento de outros homens e de outros pontos de vista, a comparação e a fricção entre valores, critérios e julgamentos, que são indispensáveis numa boa formação, já que o ensino doméstico é cheio de vícios, que é o desencaminhador daquela finalidade fundamental de educação, que é a autonomia. Agora, quando fazemos um comparativo, um paralelo, com a educação bancária de Freire, uma relação que vale a pena ressaltar é a negação pedagógica do corpo a partir da cultura, sendo aquela relação entre o professor que detém o saber e passará adiante seus conhecimentos aos seus alunos, que na sua visão nada sabem e devem apenas receber e arquivar esses saberes, remetendo diretamente à crítica sobre o esquema de memorização. Parafraseando Montaigne, cuidamos apenas de encher a memória e deixamos vazio o entendimento e a consciência. Esse tipo de ensino afasta os alunos do conhecimento, pois trata de um método lento e sem prática, já que não é válido impor um conceito ou uma ideia determinante para o ensino, mas permitir ou estimular que a educação forme um ser crítico, que dê a capacidade de ampliar o pensamento da criança e ir além, para resolver ou solucionar problemas que sejam voltados para as questões humanas, morais, culturais e entre outras. Então, quando discutimos Montaigne nos dias atuais, percebemos que ele foi uma grande vanguarda para a sua época, principalmente quando percebemos que levantamentos feitos por ele em 1500 ainda hoje são discutidos. Ele defendeu premissas de diversidade cultural que ainda hoje são levantadas, principalmente quanto à diversidade religiosa, que mesmo no contexto em que estava inserido, ele não aceitava a discriminação nem a intolerância religiosa. A prova disso é quando denuncia a violência dos católicos contra os Huguenots, os protestantes franceses. Mesmo sendo católico, não deixou de constatar que esses eram muito mais violentos do que os protestantes. Somando isso às contribuições que ele fez para a educação, pode-se criar um paralelo com o conceito atual que temos de escola pública laica, sendo assim muito contemporâneo. Além disso, seus pensamentos sobre o âmbito educacional têm nítidas semelhanças com o pensamento de Paulo Freire, que foi um teórico contemporâneo e ainda hoje é uma referência na educação brasileira. Desse modo, apesar de Michel de Montaigne ter sido um pensador francês do século XVI, suas ideias são tão atuais que é possível perceber a afinidade de algumas de suas proposições com o trabalho do mais influente educador brasileiro, Paulo Freire. Paulo Freire acusava o sistema educacional brasileiro de praticar uma educação bancária, prática que consistia em fazer dos educandos meros objetos passivos, nos quais eram-lhes depositados os conteúdos por parte do sujeito, o professor. Na condição de objetos, os educandos deveriam estar silenciados e passivos. Depois de introjetado o conteúdo, tudo seria aferido por meio de testes quantitativistas, nos quais o educando objetificado deveria mostrar o quanto de conteúdo pôde ser atulhado em sua mente. Montaigne, séculos antes de Freire, formulou com palavras diferentes a mesma crítica que o pensador pernambucano teceu em sua obra, acerca do modelo educacional vigente no Brasil na segunda metade do século XX. Em pleno século XVI, Montaigne escreveu a seguinte frase acerca dos professores da época: "Não cessam de nos gritar aos ouvidos, como que por meio de um funil, o que nos querem ensinar, e o nosso trabalho consiste em repetir." A prática descrita por Montaigne
constitui-se também precisamente como um modelo de educação bancária, no qual o professor fala e o aluno escuta. Depois ele repete tudo o que ouviu, considerando-se aprendido o conteúdo que foi repetido tal qual lhe fora transmitido. Montaigne compara essa prática com a ingestão de alimento seguida pelo vômito, sendo indício de azia e indigestão vomitar a carne tal qual como foi engolida, o que significa que a comida devolvida, ou seja, vomitada, não foi adequadamente digerida pelo estômago. Considera-se desta forma que o estômago não fez o seu trabalho, pois não mudou o aspecto e a forma daquilo que se lhe deu a digerir. Para Montaigne, o conhecimento só pode ser classificado como tal se foi adequadamente transformado por meio de um processo mental. A tese principal do livro Pedagogia da Autonomia é de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou a sua construção. As palavras de Freire apresentam forte sintonia com a crítica de Montaigne às práticas pedagógicas calcadas na memorização, ironizando os nela envolvidos com as alcunhas de papagaios, cabeças de pote e letreferos. Um dos aspectos mais caros à pedagogia freiriana é seu apreço ao saber do educando. Talvez seja esse o traço mais marcante de toda uma linhagem de críticas ao artificialismo, à descontextualização das chamadas pedagogias da transmissão. A valorização dos saberes prévios dos educandos, características do ideário educacional de Paulo Freire, dos construtivismos, do escolanovismo, tem raízes seculares remontando a Rousseau, mas antes ainda a Michel de Montaigne, com a sua filosofia e educação para a vida.